título da pregação de hoje é: a minha resposta vem. Ela vem? Ela vem? A minha resposta ela vem, mas ela vem se você crer. Se você crer, se você persevera, se você é fiel, se você está na direção do Espírito Santo, se você está ouvindo a voz de Deus, a sua resposta virá. Amém, igreja? Abra sua Bíblia Sagrada em Jeremias, abra a palavra. Depois ali de Isaías. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Aleluia. Vamos à palavra de Deus, Jeremias 29, capítulo 11, versículo 11 ao versículo 14. A minha resposta vem. Você crê? Se você crê, a sua resposta virá, meu irmão. Nós servimos a um Deus que responde. Nós servimos a um Deus que muda o curso da história de todos aqueles que creem verdadeiramente na sua palavra. Amém? Por mais que as pessoas te digam não, por mais que profetizem coisas malditas sobre a sua vida, por mais que até a sua parentela duvide de você, mas Jesus crê em você. Amém? O Senhor quer te levar para lugares altos, lugares de honra, e Ele quer responder todas as tuas necessidades. Amém? Somente Jesus pode responder, e Ele quer responder as tuas necessidades. Amém, igreja? Queridos, diz assim a palavra de Deus. Quem já achou? Jeremias capítulo 29, do versículo 11 ao versículo 14. Quem achou, diga amém. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, aleluia. Diga comigo, igreja: Senhor, eu te invocarei, e creio que o Senhor me ouvirá e cuidará de mim. Versículo 12: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, aleluia. Versículo 13 diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Igreja, diga comigo: de todo o meu coração. Se você busca a Deus de todo o seu coração, Ele sabe se você está o buscando de todo o coração. O Deus eterno, Deus de Israel, Ele sonda o coração do pastor, Ele sonda o coração do levita, Ele sonda o coração das irmãs e dos irmãos, Ele sonda o coração dos missionários, Ele sonda os corações daqueles que se dizem servos de Deus. Nós apenas vemos a aparência. Você enxerga uma gravata, um paletó, uma roupa, um semblante, mas Deus enxerga no nosso íntimo. Amém? Diz a palavra, igreja, que Ele sabe o que nós iremos falar antes de nós abrirmos a nossa boca. Então Ele diz aqui, olha: porque eu bem sei, versículo 11, bem sei os pensamentos que penso de vós. Ele sabe tudo. Ele sabe o que vai no seu pensamento, Ele sabe o que vai nas suas intenções, e Ele sabe também da vossa necessidade e da vossa ansiedade também. Sim ou não? Hoje, irmãos, quando eu acabei de chegar na igreja, uma irmã me disse: pastor, ore pelo meu esposo, porque aconteceu algo, pastor, que eu não entendi. Ele de repente chegou com 1 quilo de sal em casa. 1 quilo de sal, de um lugar que
mandou ele trazer esse sal. E ela disse: mas pastor, foi um negócio estranho. Desde o momento que esse sal entrou em casa, foi uma confusão na minha casa. Eu pergunto para a igreja: Deus sabe o que está acontecendo naquela casa ou não? Ele sabe. Ela falou com o profeta de Deus. Este profeta vai clamar. Ela crê na oração. Ela está clamando ao Deus vivo. Ela vai ter resposta ou não, igreja? Ela vai ter resposta, irmãos. Porque o diabo, ele é terrível. Ele vem camuflado de coisa boa. Mas olha, um sinal nítido e claro para você saber quando é Deus e quando é o diabo disfarçado. Deus traz confusão, Deus traz dúvida, Deus traz contenda, miséria? Não. O Senhor, ele traz paz. O Senhor, ele traz a cura. Ele é a própria cura. Ele é a resposta. E conhecereis a verdade vos libertará. Diga para o seu irmão: o teu Deus, ele quer te orientar em tudo na tua vida. Diga para ele, irmãos, profetize essa palavra: tire a ansiedade do seu coração. Diga para ele: o tempo de Deus não é o teu tempo. Aleluia, irmãos. Sabe o que o Espírito Santo me faz lembrar agora? Quando eu estava iniciando a minha carreira como levita, né? Eu me considero um levita um pouquinho conhecido em Pernambuco. Os outros estados não conhecem o cantor Valério Alves. Mas eu estava no início do início de tudo. E nas cruzadas da Maranata, teve uma cruzada lá em Santa Cruz do Capibaribe. Quem já ouviu falar em Santa Cruz, irmãos? Lá no polo da confecção, né? Um lugar de muita riqueza. E ali começaram a cantar os levitas, e eu não era nada conhecido. O que é que aconteceu? Com o desconhecido cantor Valério Alves, esqueceram dele. Eu ainda fui de bigu em cima das lâmpadas da Maranata. Eu disse: mas Senhor, que prova, Jesus. Eu vim de bigu, porque não tinha nenhum lugar para eu chegar nessa cidade, algum carro para me trazer, e agora me esqueceram. Aí de repente, irmãos, quando eu acabei de falar isso, eu conversando com Jesus, sabe? Atrás do pneu da carreta. É, Jesus, mas é assim mesmo, né? Quando eu acabei de falar isso, a esposa do Salatiel Carvalho olhou para mim. Aí disse: Valério, você já cantou? Eu disse: não, ainda não. Ela foi no Salatiel e disse: olha, o nosso canto, veja, irmãos, como Deus honra a nossa oração. Você sabe quem já estava cantando? O J. Neto. Ela chegou no Salatiel Carvalho e disse: olha, o nosso cantor Valério Alves, que está conosco toda a cruzada, ele ainda não cantou, ele tem que cantar. Eu só vi o Salatiel cochichando no ouvido do J. Neto. J. Neto cantando assim: fonte de água viva. Salatiel falou alguma coisa no ouvido dele. Eu sei que depois daquela música ele deu o microfone a Salatiel. E o Salatiel Carvalho disse assim: olha, irmãos, nós não podemos deixar de dar oportunidade a um cantor que nós amamos. Ele é um garoto, está começando agora, esforçado. Venha cá, Valério Alves. Irmãos, o Senhor, Ele é o Deus que responde. Irmãos, Ele é o Deus que faz milagres. Irmãos, foi tão interessante que naquela noite, o lugar de botar o playback era desse lado. Eu subi tão atordoado na carreta que eu fui para esse lado com o playback. Aí todo mundo disse: Valério, é ali. Eu disse: Senhor, tu és tremendo. Naquela noite, irmãos, eu olhei para o semblante do J. Neto, ele não estava entendendo nada. Mas o Senhor, Ele é o Deus que responde. E no jantar ele olhou para mim assim. Eu estava jantando perto dele, ele disse: rapaz, quem você é? Vem de longe? Eu falei: vim de Recife. Porque o Senhor, Ele cuida de nós. Amém, igreja? Já encontrei na minha vida muitas portas fechadas. Clamei ao Senhor, lancei nas mãos deles, da mão dele, do meu Senhor, a minha ansiedade. E pouco mais na frente, Ele respondeu todas as minhas necessidades. Você ouviu, Júnior? O
Deus que você serve, Ele supre as necessidades. O Deus que você glorifica, Ele ainda tem o melhor dele para te abençoar, se você ficar no lugar, é claro. Se você tiver a ciência e a confiança que você é servo, consciência de servo e consciência de quem é o Senhor. Mas sabe qual é o problema, irmã Lourdes? Nem todo mundo quer ser servo. As pessoas querem ser Senhor. Sou eu. Querido, servir com alegria e a honra chegará a ti. Amém? Servir com alegria. Ouça o que diz, versículo 13 de Jeremias 29, versículo 13 diz assim: e buscar-me-eis e me achareis. Sim, você vai achar o Deus que resolve. Ele não deixa você em dúvida. Ele é o Deus que tem alegria em lhe atender. Agora, uma das palavras de hoje: existe o tempo do Senhor dos senhores. Quem é o Senhor, igreja? Jesus de Nazaré. Ele é o Senhor. Quando ele falou assim: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos pelo poder que vem do alto. O que que os apóstolos fizeram? Eles saíram de Jerusalém, eles ficaram. A melhor orientação, irmãos, é aquela orientação que vem do céu, para tudo que você vai fazer na sua vida. Tudo. Tem algo que eu estou perguntando a Deus há algum tempo, e o Senhor ainda não me respondeu, mas eu creio que Ele vai me responder. Amém? Amém, igreja? O Senhor, Ele é o Deus que nos traz ao lugar para onde Ele quer. O Senhor também nos leva para o lugar para onde Ele quer, porque Ele é Senhor. Muitas vezes nós queremos estar lá, mas Deus nos quer cá. Diga para o seu irmão: saiba, sem dúvida, aonde Deus quer que você esteja. O problema muitas vezes é esse, irmãos. Nós queremos estar aonde Deus não quer que nós estejamos ali. O Senhor diz: filho, não é Nínive, não é Tarsis, é Nínive. Amém, igreja? Mas o servo insiste aí a Tarsis. Não é Tarsis, é Nínive. Diga para o seu irmão: o teu Deus, Ele não se engana. Ele sabe do teu endereço, e Ele sabe da tua causa. Amém, igreja? É o Deus de milagres ou não? É o Deus que responde na hora certa. É o Deus que vai calar a boca dos teus inimigos. É o Deus que vai deixar aqueles que tossem contra você sem palavras. Eles vão reconhecer que o Deus de Israel, Ele habita na tua vida. Aleluia! Porque, irmãos, o que Jesus traçou para você, o diabo não vai mudar. É só você ficar no lugar que Ele quer que você esteja. É só você ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor. Ele sabe da sua e da minha necessidade. A palavra de hoje é: a minha resposta vem. Você crê que a sua vem? Ela já está a caminho. Ela já está vindo. Ela já está chegando. Porque o Deus que cuida, Ele não é surdo. Ele nos ouve e Ele responde. Aleluia. A palavra do Senhor, irmãos, versículo 14: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar as nações de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Ontem Deus falou aqui que Ele transformará lugares secos em mananciais de águas, porque Ele é o Deus que supre, Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que conduz os nossos passos. O que diz a palavra? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Irmãos, você já viu alguém chegar em lugar seguro andando pelo escuro, Júnior?
Você já pensou, sem luz nenhuma, a gente pegar o carro apagado e ir lá para Tamandaré? Tem o perigo de cair em algum buraco, em algum abismo. Onde foi ontem, missionária, que a gente passou? Foi aqui, perto da Maranata. A gente vinha passando, um carro caiu no buraco, irmãos. O carro estava assim, só tinha um rapaz dentro. Ele ainda estava meio inclinado e tentando sair do carro. Sabe o que houve ali? Atenção. E mesmo assim acontece nas nossas vidas, quando não temos atenção à palavra de Deus, quando não cumprimos a palavra de Deus, Satanás coloca buracos para cairmos e afundarmos e pararmos a nossa caminhada. Diga para o seu irmão: luz para o teu caminho é a palavra de Deus. Diga para ele: o melhor do teu Deus está para vir em tuas mãos. Queridos, abra a sua palavra, abra a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, no livro de Provérbios, Provérbios 16, versículo 1 e versículo 3. Aleluia. Provérbios 16, versículo 1 e versículo 3. Quem achou, diga aleluia. Quem não achou, diga para ele: acorda, irmão. Amém. Diz assim, versículo 16, capítulo 16, versículo 1 de Provérbios, e depois versículo 3, irmãos: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. A resposta vem da boca do teu Deus. E esta resposta vai te levar para o lugar, aleluia, lugar de honra, lugar de milagres. As pessoas, elas procuram entender, irmãos, muitas vezes, como é que acontecem coisas extraordinárias na vida de um crente. E eles não conseguem entender, sabe por quê? Porque eles não estão na comunhão com Deus. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que o homem carnal, ele não entende, ele não discerne as coisas espirituais. Mas aquele que está no Espírito, ele entende o trabalhar do seu Deus. Ele aguarda o trabalhar do seu Deus. Amém, igreja? A palavra do Senhor é clara: do homem são as preparações, dos homens são os anseios, dos homens são os projetos, dos homens são as buscas, mas é o Senhor quem confirma através da sua boca. E a boca de Deus está falando hoje: você está buscando a resposta em mim, eu farei muito mais do que tu esperas e do que tu imaginas, como está escrito em Efésios 3:20. O Senhor vai fazer muito mais do que pensas e do que tu imaginas, porque Ele tem alegria em te prosperar, em te abençoar, em te surpreender. Ele surpreende, irmão Santos? Ele surpreende. Ele faz muito mais. Quem imaginaria, não é? Quem imaginaria? Você já reparou, irmãos, que quando você alcança uma vitória grandiosa e você começa a refletir, aí você fala assim: como que eu ia imaginar que isto hoje estaria em minhas mãos? Como eu iria imaginar que eu estaria entrando por essa porta? Isto é só o início do que o Senhor dos Senhores está preparando para ti. Amém, igreja? Amém? É a palavra. Versículo 3 diz assim, do mesmo capítulo 16 de Provérbios: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia ao Senhor todos os desejos que estão no teu coração. Se desejas algo, se esperas algo, confia no Senhor. Não murmura, não reclame, não saia do lugar, não temas, não duvide, porque o teu Deus, Ele é perfeito. Nós somos imperfeitos, mas o nosso Deus é perfeito. Ele erra o alvo, irmãos. Diz a palavra que Ele quebra o arco do valente.
Aleluia. Descansa, porque o teu Deus está cuidando dos teus inimigos. Ele é Senhor. Ele é dono da situação. Ele é o Deus que dá o escape aonde não existe escape. Amém? É a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia agora em Miqueias. Livro de Miqueias, capítulo 3, versículo 7. Aleluia. A minha resposta vem se eu crer. Se você crer, verás a glória de Deus. O livro de Miqueias, irmãos, está ali no chamado Profetas Menores, um pouquinho antes de Mateus. Se tu creres, verás a glória de Deus. Irmão, sabe o que eu fico maravilhado? É que você vê a pessoa sair do nada e ocupar a cadeira de honra. Só depende de você, querido. Quantas pessoas visitam a casa de Deus e não dão o passo para se tornar servo de Deus, não é? Jesus está dizendo: olha, eu estou de braços abertos, só esperando a sua atitude. Se creres no meu poder, eu transformarei a tua vida. Deus está dizendo: não permita que Satanás jogue e continue colocando você nesta lama, neste lamaçal do pecado, nessa sujeira das trevas. Eu quero te levar para lugares altos. Amém, igreja? Eu quero avisar nesse instante a todos que estão nos assistindo na televisão, ou no YouTube, ou no Facebook. Eu sou o pastor Valério Alves e estamos organizando um projeto maravilhoso para irmos para Israel. Você está convidado para vir conosco. Esta viagem, o valor será dividido em 12 vezes. Amém? Entre em contato conosco no 8850-7580. 0 operador 81 8850-7580. Você vai falar com o pastor Valério Alves. Serão 10 dias maravilhosos. Amém, igreja? Amém? Quem vai conosco, diga aleluia. Aleluia, amém? Pelo poder da palavra. Querido, qual o milagre hoje, a vitória que o Senhor tem a agradecer, irmão Marcos, ao seu Deus, que o Senhor tem servido aqui na igreja Azeite na Candeia, meu irmão. Pastor, eu conheci o seu ministério faz de 8 para 9 anos, através da Rádio Maranata. Eu estava na casa da minha irmã, que é a irmã Branca, e eu chegando lá, o rádio estava sintonizado no programa. Eu disse: quem é esse homem que está aí dando essa mensagem? Aí a minha irmã disse: o senhor não era pastor? Eu disse: é Valério Alves. Eu disse: oxi. Aí aquilo tocou em mim, né, as suas palavras. Aí eu vim para cá em casa, eu falei para minha esposa: rapaz, eu vi um programa na Maranata que eu disse: vamos sintonizar amanhã no domingo? Ela disse: bora. Aí a gente sintonizou. Aí foi uma benção. Aí o senhor, na hora da pregação, dizendo assim, pedindo uma ajuda. Aí eu me tornei um mantenedor, né, da obra, eu e ela. O Espírito Santo lhe tocou profundamente, mamãe. Para a gente se tornar um mantenedor. Aí a gente se tornemos. Na época, eu morava numa casa era 4 metros por 8 quadrados. Aí eu comecei... 4 metros de largura por 8. Uma casinha sem rebocar, só com as grades. Aí a partir do momento que eu comecei a ofertar, eu e a minha esposa, o Senhor me abençoou com mais 2 casas. Hoje eu tenho 2 casas. Uma não está pronta ainda, mas está em fase de acabamento. E quando foi há um mês agora, ele me abençoou com um carro. Está aqui a chave do meu carro. Quando eu cheguei para comprar quando eu chegava para comprar esse carro, para olhar o carro que eu queria, os vendedores nem se aproximavam de mim, porque eu, uma pessoa humilde, eles às vezes nem me atendia. Eu olhava, dava a volta e eles nem para mim lá iam me atender. Aí eu dizia: Senhor, quando eu saía de lá: Senhor, o que é que está acontecendo, Senhor? Será que eu não tenho? Será que o Senhor não vai abençoar com isso? Será que eu não sou merecedor? Aí quando foi, agora faz um mês, eu cheguei lá, aí fui lá, eu orei antes de eu sair ao Senhor, eu cheguei lá,
Aí o vendedor foi lá, me atendeu, aí eu fiz o negócio. Quando foi na outra semana, eu fui pegar o carro. Quando eu cheguei lá, que o vendedor me entregou a chave do carro, aqui, irmão Marco, o seu carro aqui. Que eu entrei dentro do carro, eu parecia um menino de 5 anos. Quando você compra um carrinho e dá ele, eu saí pela glória, pela honra e glória do Senhor. Eu estou aqui testemunhando aqui a minha bênção. As minhas bênçãos, né? E ainda vou conseguir mais, através do Senhor. Amém, igreja? Aplauda o Senhor, levante a chave aí, irmão Marcos. Amém, igreja? Olha, irmãos, chegou na casa do Senhor uma casinha de 4x8. Só no tijolo. Só no tijolo, sem rebocar. E agora tem quantas casas? 2 casas, uma pronta, a outra em fase de acabamento. E agora o Senhor me abençoou com esse carro. Aplauda a igreja, ao Senhor. Jesus opera na igreja Azeite na Candeia? Com certeza, com certeza. E no dia que eu cheguei aqui nesta casa, que eu entrei aqui, o pastor estava sentado ali, ó, naquela cadeira. Que pastor? O Valério Alves. Eu me sentei ali, mas a minha esposa, aí o senhor estava atendendo ali uma ovelha. Aí o senhor, quando terminou, o senhor foi lá me atender, porque às vezes você chega nas igrejas aí e o pastor não dá atenção a você. É como se fosse qualquer outra pessoa. E o senhor não. O senhor foi lá, me deu um abraço, apertou na minha mão e glória a Deus. Eita, aleluia. Amém? Tem azeite aí? É azeite, é azeite. Aplauda mais uma vez, igreja. Bom, irmão Gilvan, venha, servo de Deus. Irmão Gilvan, é um servo que vem com a sua esposa, o nome dela é? Josenilda. Irmã Josenilda, não veio não, né? Mas não veio aqui com o senhor, né? Mas, irmão Gilvan, qual o milagre hoje, querido? A vitória que o senhor tem para agradecer, para honrar ao seu Deus? A vitória, meu amado, é sobre que eu sou aposentado e temos muitas coisas para receber pelo governo, o qual ele recua nos dá, foi aprovado pelos juízes, pelas autoridades, mas ele nega de dar. Como o senhor sabe, eu sou militar aposentado. E nisso a gente coloca o nosso direito para dentro, todos os nossos direitos que nós temos, mas o governo nega. Ele luta muito contra nós. Ganhei quase todas as causas, mas muitos recorreram, a justiça recorreu e nós perdemos. E uma delas, o qual está ainda em tramitação, o governo não recorreu. Eu coloquei para não recorreu. Foi uma vitória de uma bênção da justiça, o qual eu recebi a partir desse mês e fui logo entregando o dízimo do Senhor para a glória e honra do Senhor. E eu estou agradecendo a esta bênção que Deus me deu. E eu peço aos amados irmãos que orem mais também para que Deus me abençoe e que abra a consciência desse nosso governo para que ele nos dê o que nós temos por direito dado por Jesus. É só isso que eu tenho. Então, essa causa, o senhor já recebeu essa vitória? Essa primeira vitória, né? Esta causa nós recebemos. Agora falta mais outras causas, que são as 6 a 7 causas que ainda está em justiça, né? O qual o governo disse, o qual a justiça tem dito que nós temos todos os direitos, quer dizer, eu tenho todo o direito, mas vai depender do governo, o qual ele recusa a dar, o qual está sendo aprovado até pelas autoridades. E o irmão, ore para que Deus toque em seu coração, né? Que nós devemos orar por ele, para que ele abra mão, porque não só é o meu caso, como o caso de vários que são funcionários públicos e que têm vários direitos e que são recusados os direitos da gente. Mas, irmão Gilvan, uma causa na justiça, das 6, a primeira já foi liberada. Em nome de Jesus. E o Deus que liberou esta, ele é capaz ou não de liberar as 6? A todas elas já faz. Amém? 4 anos, 5 anos que está para dentro, eu estou aguardando em nome de Jesus e sei que Deus vai liberar. Então o senhor agradece hoje a causa na justiça que Deus liberou. Estou agradecendo essa causa na justiça que Deus liberou. Amém, igreja? Jesus opera na igreja Azeite na Candeia. Aplauda o seu Deus.